Bom dia, eu sou o Heitor Lorenzetti e vou falar um pouco sobre os processos de formação do solo da disciplina de Mineralogia, ministrado pela docente Franciele. Mas primeiro vamos saber por que é importante a gente saber desses processos na nossa profissão enquanto agrônomo. Esses processos são muito importantes na hora de se selecionar uma cultura que você vai colocar nessa área, no relevo, no caso, que você vai ter que... qual tipo de atuação você vai ter que fazer nessa área, e até na parte de amostra de solo, para você classificar esse tipo de solo corretamente, né? Mas primeiro, vamos saber o que é o solo, né? O solo ele é uma camada superficial da crosta terrestre. Ela é formada por minerais, matéria orgânica e a água e o ar, né? Ele é o resultado de uma longa interação entre o material de origem e o meio ambiente. Mas o solo vai muito além disso. Ele é essencial para o crescimento das plantas, para o ciclo da água e a decomposição de matéria orgânica, até para a vida dos micro-organismos. Além disso, o solo ele é um recurso natural que não é renovável, nem em escala humana. No caso, ele demora milhares e milhares de anos para se formar. E pode ser perdido muito fácil se não for manejado corretamente, né? Os fatores de formação do solo. A formação do solo depende de 5 fatores principais. No caso, que seria o clima, que é a temperatura e a precipitação, que influenciam na velocidade dos processos da formação, né? Os organismos, como plantas, micro-organismos e animais, que contribuem com a matéria orgânica e ajudam a misturar o solo. Também o relevo, né, que influencia no escoamento da água e a estabilidade dos materiais. A rocha, que é o sedimento onde o solo se desenvolve. Também o tempo, que os solos mais antigos tendem a ser mais desenvolvidos e diferenciados. Esses fatores atuam juntos, determinando o tipo de solo que será formado em cada local devido. Os processos de formação do solo. A pedogênese, que envolve diversos processos físicos, processos químicos, processos biológicos, com os principais fatores, que seriam o intemperismo, que é a decomposição das rochas, a lixiviação, que seria a remoção dos nutrientes pela água, também a umificação, que é a formação de matéria orgânica estável, a salinização, que é os processos específicos dependendo do clima. Esses processos transformam a matéria orgânica em horizonte de solo, com as características bem diferentes entre cada um. Os atributos morfológicos. Os principais atributos morfológicos são, no caso, que é a cor, que no caso vai acabar indicando o teor de matéria orgânica, a umidade ou a presença de ferro. A textura, que é a proporção entre a areia, a argila e o silt. Solos argilosos, por exemplo, retém mais água. A estrutura, como as partículas do solo se agrupam, pode influenciar na aeração e no crescimento das raízes. A consistência está relacionada à resistência do solo quando seco, úmido ou molhado. Essas características são observadas no campo e ajudam a identificar o tipo e a qualidade do solo. E por fim, os atributos mineralógicos, que eles dizem respeito, no caso, aos minerais que estão presentes naquele solo. Os materiais primários, eles vêm da rocha original, enquanto os minerais secundários, como a argila, se formam com o tempo. Esses minerais influenciam na fertilidade e na capacidade de troca de cátions, né? A CTC, e na retenção da água. Por exemplo, os solos ricos em caulinita têm baixa CTC, enquanto os com esquimita retêm mais nutrientes que os demais tipos de solo.